Nesse vídeo você aprenderá o que deve ser analisado antes de investir em um ETF para que você consiga encontrar as melhores opções para construir renda passiva em dólar. Além disso, eu vou apresentar para você 2 excelentes sites para que com isso você consiga encontrar as melhores oportunidades. O primeiro dado a ser analisado é a composição daquele ETF, que na prática você vai fazer através da avaliação do índice ao qual aquele ETF está copiando. É um ETF que copia um índice mais geral, que pega 500, 1.000, 5.000 empresas, ou é um ETF mais concentrado em um determinado setor de tecnologia, consumo ou setor financeiro. Dependendo do seu perfil e dependendo do seu objetivo, vai fazer mais sentido investir em um ETF mais geral, que investe em mais empresas e mais setores, ou concentrar em um determinado setor. E sempre existem os prós e os contras. Quando você investe em um ETF mais geral, você pode ter apenas ele na sua carteira, que de uma forma mais simples e direta você já vai ter uma boa diversificação. Por outro lado, quando você tem um ETF mais concentrado, você em determinados momentos terá que fazer ajustes ou terá que ter uma carteira com outros ETFs para que de fato você tenha uma diversificação. Quando você concentra, você pode ter resultados muito mais explosivos quando a bolsa sobe, porém terá resultados muito piores quando a bolsa cair. Já na opção de você ter uma carteira de um único ETF ou 2 ETFs mais bem diversificados, a sua carteira tende a subir menos quando a bolsa sobe, porém, quando a bolsa cair, a sua carteira tende a cair muito menos. Então, tudo acaba sendo uma decisão que você vai ter que tomar na hora de montar a carteira. E para fazer agora uma comparação prática, eu selecionei 2 ETFs para a gente conseguir entender a importância da avaliação da composição daquele ativo. E para isso, eu selecionei o primeiro ETF, que está à esquerda, o S&P 500, que investe nas 500 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos. E o segundo ETF é o ETF de código VT, que investe em todas as empresas da Bolsa de Valores do mundo inteiro, dos Estados Unidos, dos países da Europa, dos países da Ásia, dos países da América do Sul, enfim, de todos os países mundo afora. O ETF S&P 500, como a gente pode estar observando pelas principais empresas e os seus percentuais de representatividade, ele é um ETF muito mais concentrado. Vamos pegar como exemplo as 3 principais empresas de ambos os ativos, Apple, Nvidia e Microsoft. No caso do S&P 500, como ele é mais concentrado, a Apple tem um peso de 7,6%, a Nvidia 6,6% e a Microsoft 6,3%. No caso do outro ETF, que pega as empresas do mundo inteiro, nós temos que a Apple tem um peso de 4,1%, Nvidia 3,6% e a Microsoft também 3,6%. Então a gente vê que é um ETF muito mais diversificado. Essas empresas têm um peso muito menor do que o ETF S&P 500. E quando olhamos para o conjunto das 10 principais empresas de cada ETF, nós vemos que no caso do S&P 500, o top 10 representa 38,8% da carteira, já o outro ETF, as 10 principais empresas têm um peso de apenas 21,9%. Se você tem como objetivo diversificar muito bem a sua carteira, ter acesso à bolsa global e ter uma menor volatilidade, o ETF Global All Cap, que copia esse índice de código VT, acaba sendo a melhor opção. Por outro lado, se você quer ter um ETF mais concentrado só nas empresas americanas, o ETF do S&P 500 acaba sendo a melhor opção. E vendo agora um outro dado que pega os principais setores de cada ETF, a gente consegue perceber exatamente o mesmo padrão. No caso do ETF do S&P 500, o principal setor é o de tecnologia, com um peso de 32,5%. Já no ETF do mundo completo, nós temos um peso menor, 27,6%. O segundo setor também é o mesmo e a lógica também se aplica. Setor financeiro, 13,6%. Já do ETF global, o setor financeiro tem um peso de 15%. Então a gente percebe que esse ETF global tem um peso menor em tecnologia e um peso maior no setor financeiro. Isso porque quando a gente olha para os outros países fora dos Estados Unidos, o setor financeiro tem um peso maior do que o peso do setor de tecnologia. E esse é justamente o objetivo de você avaliar a composição, é você entender aonde você está investindo o seu dinheiro para adequar ao seu objetivo e ao seu perfil de risco, perfil conservador, moderado e arrojado. Para esse caso em específico, para esse dado número 1, não existe certo ou errado, tudo vai depender daquilo que você está buscando para investir em dólar. O segundo dado a ser avaliado é a taxa de administração daquele ETF em específico. E esse dado pode ser avaliado de duas maneiras.
comparando ETFs que copiam exatamente o mesmo índice, e aí nesse caso basta você investir naquele ETF de menor taxa, ou comparando ETFs semelhantes, ETFs equivalentes, que não são exatamente os mesmos ETFs, que não copiam exatamente os mesmos índices, mas que investem em companhias parecidas. E para ambos os casos, o ideal é você investir sempre naquele ETF de menor taxa, desde que ele cumpra o objetivo que você esteja buscando, desde que ele invista no índice que você selecionou no item número 1, no critério número 1 de análise. Vamos começar agora fazendo uma comparação entre ETFs que investem em índices exatamente iguais, que são os 3 ETFs que copiam o índice S&P 500. Nós temos a primeira opção, que é o ETF de código VOO, que tem uma taxa de 0,03% ao ano. A segunda opção é o ETF IVV, que tem uma taxa também de 0,03% ao ano. Ou seja, o VOO e o IVV fazem a mesma coisa, cobrando exatamente a mesma taxa. Já o terceiro ETF, que copia o mesmo índice, de código SPY, tem uma taxa um pouco maior, por volta de 0,09% ao ano. Então, o que fica muito claro aqui? Que as duas melhores opções são o ETF VO ou o ETF IVV, porque você estará pagando uma taxa de administração muito menor para fazer exatamente a mesma coisa. Finalizada a comparação dos ETFs iguais, vamos para os ETFs parecidos, que nesse caso não é tão simples assim, porque esses ETFs não copiam exatamente o mesmo índice, apesar de os 3 investirem no segmento de tecnologia. O primeiro deles é o ETF de código QQQ, que copia o índice Nasdaq 100. E ele tem uma taxa de 0,2% ao ano. O segundo é o ETF de código VGT, que também investe no setor de tecnologia, tem uma taxa de 0,1%, e o terceiro, XLK, tem uma taxa de 0,09% ao ano. E por que essa comparação não é tão simples quanto a anterior? Porque apesar de os 3 investirem no segmento de tecnologia, eles não investem exatamente nas mesmas empresas e também não têm exatamente o mesmo peso para cada uma dessas empresas. Então, na prática, você vai ter que fazer uma avaliação individual de cada um desses ativos, entendendo quais são as principais empresas, qual o percentual que cada um desses ETFs tem em cada uma dessas companhias, para você investir naquele que mais adequar ao seu perfil, ao seu objetivo individual. E depois, aí sim, você pode também utilizar a taxa de administração como um fator a ser definido para determinar em qual deles você vai investir, mas não é o único dado, não é tão simples quanto comparar ETFs que são exatamente iguais. E o terceiro dado a ser avaliado é a performance, é a rentabilidade de cada ETF que você pretende adicionar na sua carteira, dependendo do ciclo econômico. Se em um ciclo de alta aquele ETF vai te entregar um altíssimo retorno, então ele pode fazer parte da sua carteira de investimentos. Por outro lado, existe também o cenário de queda. Será que esse ETF apresentou um bom rendimento ou será que ele apresentou uma queda muito maior do que um outro ETF? Então, esses 2 pontos precisam ser avaliados. Não basta olhar para o cenário de alta ou só olhar para o cenário de baixa. É importante você olhar para ambos os cenários, até porque quando você investe pensando no longo prazo, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana, que é justamente o tema desse vídeo, é importante você entender que você está investindo para daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos. Você vai passar 6 anos com a Bolsa subindo, 3 anos com a Bolsa caindo, depois 7 anos com a Bolsa subindo, depois 5 anos em seguida com a Bolsa caindo, enfim, diferentes cenários. E se você coloca todo o seu dinheiro em um ativo que sobe muito quando a Bolsa sobe, só que quando a Bolsa cai, ele derrete completamente, você vai ter um sobe e desce muito agressivo. Faz muito mais sentido você diversificar para diminuir o sobe e desce e você ter uma valorização do seu patrimônio muito mais constante ao longo do tempo. E eu peguei como exemplo 2 ETFs bem diferentes. Como você pode estar vendo, o primeiro deles é o ETF VGT, que está em azul, que investe nas empresas de tecnologia, e o segundo é o ETF VDC, que investe apenas em empresas do setor de bens de consumo, como por exemplo Coca-Cola, Pepsi e Colgate. Nesse ciclo de alta, nos últimos 10 anos, o que podemos observar? Que o ETF VGT apresentou uma rentabilidade muito maior, 512% contra o outro que rendeu 125%. Ambos apresentaram um bom rendimento, mas o ETF de tecnologia, por muita vantagem, conseguiu se sair superior. Porém, quando olhamos para um ciclo de baixa, onde a Bolsa de Valores caiu bastante, que foi no caso em 2022, entre janeiro e outubro de 2022, mais especificamente, vemos o cenário oposto. O ETF VGT, que anteriormente tinha rendido muito bem,
caiu nesse cenário 33%. Já o ETF de empresas de bens de consumo caiu 11,8%, uma queda muito menos brusca. E essa diferença se dá porque, dependendo do cenário econômico, o consumidor vai optar ou até mesmo será obrigado a consumir apenas determinados produtos. Em um cenário de crise econômica, a pessoa não troca de iPhone, não troca de computador, não troca de carro, mas ela tem que continuar comprando água, tem que continuar comprando arroz, feijão, comprar um frango, enfim, tem que continuar comprando os seus alimentos, tem que continuar pagando a conta de luz, a conta de água. Por outro lado, quando a economia está bombando, a pessoa continua gastando o mesmo valor com os itens essenciais, porém o que sobra da renda dela, ela vai gastar com tecnologia, vai gastar com viagens, enfim, vai gastar com itens que não são tão essenciais. E é por isso que num cenário de crise, empresas que vendem produtos e serviços essenciais tendem a ter resultados melhores e, em cenários onde a economia está crescendo, empresas que vendem produtos e serviços menos essenciais tendem a entregar resultados melhores. E a decisão de onde você vai colocar o seu dinheiro vai depender do seu objetivo, vai depender também da avaliação do cenário econômico e daquilo que você está buscando. Se você quer fazer uma gestão mais ativa da sua carteira e focar em determinados setores, você pode fazer isso, desde que você se posicione dependendo do cenário econômico atual. Por outro lado, se você quer ter mais tranquilidade na hora de gerenciar a sua carteira, faz mais sentido você pegar um ETF mais amplo, onde você não vai precisar ficar definindo em qual setor em específico você vai investir. E para que você consiga aplicar esses 3 critérios que eu te apresentei ao longo desse vídeo, eu selecionei 2 excelentes sites e eu vou colocar na tela agora o link e vou mostrar também como você consegue fazer essa avaliação por lá. O primeiro deles é o etfdb.com, onde a gente vai entender o que o ETF faz, quais são as taxas, quais são as principais empresas, e o segundo deles é o AppCoifin, onde a gente vai conseguir fazer comparações históricas de rentabilidade. E vamos começar com o etfdb.com. Entrando no site, você primeiramente deve clicar aqui na parte superior esquerda, ETF Database, e clicando aqui basta você selecionar o tipo de ETF que você pretende investir. Vamos selecionar agora ETFs mais gerais. Vamos pegar aqui na parte de Asset Class, que significa classe de ativos, vou clicar para aparecer mais classes de ativos e vou clicar em Equity, que na prática significa mercado de ações, mercado de renda variável. Depois de carregar, o que é que nós temos? O site filtrou e selecionou os ETFs por ordem de patrimônio que ele tem acumulado. Então, quanto mais dinheiro tem naquele ETF, mais acima ele ficou nesse ranqueamento. O primeiro deles é o ETF SPY, depois o VO, IVV, VTI, QQQ, VUG, enfim, tem inúmeros ETFs. E vamos selecionar aqui, por exemplo, o ETF VUG, VUG, e vamos entender aqui de uma forma direta o que esse ETF faz. Ele é um ETF que tem uma taxa de 0,04% ao ano e está no mercado desde 2004. Ele tem também aqui a informação do índice que ele copia e tem uma pequena descrição do que aquele ETF faz. E olhando para essa descrição, o que a gente pode entender? Que ele é um ETF que investe em empresas de crescimento, empresas de growth. Então a gente vai pegar só esse tipo de companhia, aquelas empresas que não crescem, por exemplo, que são mais sólidas, que não têm uma grande alta na sua receita ou no seu lucro, vão acabar ficando de fora desse ativo. Clicando aqui na parte de holdings, nós temos as principais empresas e a representatividade de cada uma delas. Então vemos aqui Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Google e outras empresas aqui também. A gente percebe que ele é bem concentrado nessas grandes empresas, então só a Apple, Microsoft e a Nvidia já representam praticamente 30% desse ETF. Então tenha em mente que se você investir nesse ETF, você vai ter uma alta volatilidade na sua carteira. E o próximo dado que a gente consegue observar dentro desse site é a performance histórica nos últimos períodos. No último mês, esse ETF rendeu 0,03, nos últimos 3 meses rendeu 3,24, no ano está rendendo 1,36 e nos últimos 12 meses rendeu 23,18%. Nos últimos 3 anos, ele rendeu em média 15% ao ano e nos últimos 5 anos ele rendeu 16,47% ao ano. E aí você pode anotar, por exemplo, num papel ou num Word, todas essas informações que eu citei, que você pega diretamente no site, para depois comparar com um outro ativo. Vamos novamente clicar em ETF Database e eu vou selecionar aqui um ETF focado em um setor em específico, por exemplo, o setor de consumo, Consumer Staples, nesse caso, bens de consumo. Temos aqui o ETF VDC, que eu já utilizei como comparação para esse vídeo, e eu posso pegar aqui o ETF XLP,
que é bem semelhante. Temos aqui que a taxa é 0,09, ele está no mercado desde 1998 e ele investe no índice S&P Consumer Staples. Vamos para as empresas. Primeira empresa, a Costco, com um percentual de 10,88%. Temos a Walmart, 10,01%, que são empresas muito parecidas. Procter & Gamble, que é a P&G, 9,34%. Coca-Cola, 6,44%. Temos a Pepsi, que é uma empresa conhecida. A Colgate, também empresa conhecida. Target, que também é uma outra rede de supermercados. Temos a Monster, que é uma rede ali de energéticos. Então, a gente consegue perceber através desse site que a gente já consegue ter uma noção muito clara do que aquele ETF faz e quais são as principais empresas, e você consegue fazer agora isso diretamente no seu computador. E o próximo site é o site app.coifin, que eu já mostrei para vocês o link. E o que a gente pode fazer nesse site? O principal ponto positivo dele é fazer uma comparação histórica de rentabilidade. E como a gente faz? Depois de você fazer o login nele, basta você procurar aqui no canto inferior esquerdo, Graphs, clicar em Performance e depois disso você já vai conseguir colocar as informações que você quiser. Vou selecionar aqui um outro ETF, VUG, que a gente utilizou para comparar, e o outro ETF que eu selecionei foi o ETF XLP que eu mostrei para vocês. XLP, vou selecionar o ETF e a gente pode colocar aqui a comparação histórica dos últimos 10 anos, por exemplo. O que a gente pode ver? O ETF VUG rendeu 307% e o ETF XLP rendeu 118%. Vamos agora olhar para um período mais curto, no último ano, nos últimos 12 meses. Manteve-se o padrão. O ETF VUG rendeu 20% e o XLP rendeu 14% no último ano, né? Nesse caso em 2025. O XLP está rendendo mais, 6% contra menos 1%. Nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, enfim, você consegue fazer todas essas comparações e é sempre importante que quando você selecionar o período em específico, é que ambos os ETFs estejam no mercado em todo esse período. Porque às vezes tem um ETF que existe há 20 anos e um outro que existe há 10 anos e você tem que fazer a comparação só no período ao qual ambos existem no mercado. E eu tenho certeza que com esses 2 sites que eu apresentei para você e com esses 3 critérios que eu apresentei também que precisam ser levados em conta para fazer uma boa análise, você vai conseguir encontrar excelentes ativos para começar a construir a sua renda passiva em dólar. E se você quer entender ainda mais sobre como investir no mercado de ETFs e até mesmo investir em ações individuais seguindo estratégias historicamente comprovadas, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a investir o seu dinheiro de maneira automatizada e com isso ter mais segurança, ter o maior potencial de retorno para sua carteira, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender o que deve ser analisado dentro de um ETF antes de investir nele. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreva e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.